Bom dia, turma. Nós vamos falar a partir de agora das operações matemáticas envolvendo os números inteiros, tá? Nós vamos começar pela adição. Então, eu vou estar passando para vocês algumas técnicas que você vai usar para facilitar as continhas usando os números inteiros. Tá bom? Nós vamos estudar hoje a adição entre números inteiros. Ok? Das aulas anteriores, que você já sabe que os números inteiros é formado por números positivos, negativos e pelo zero, que é o número neutro, tá? Não é nem positivo e nem negativo, ok? Então, como você já sabe que tem positivo e negativo, pode acontecer três situações, tá? A primeira delas, a soma entre dois positivos, ok? Pode acontecer de ter a soma entre um positivo e um negativo, e pode acontecer também pode acontecer também de ter a soma entre dois negativos. Então a gente vai ver aqui os três casos, tá? Então o primeiro caso, você vai anotar no caderno, seria positivo, um número positivo somado com um número positivo, ok? Como é que você vai proceder? Quando tiver positivo somado com positivo, lembra, como é que eu identifico o número positivo? Ele tem um sinal de mais à esquerda ou ele não apresenta nenhum sinal. Então você vai ter dois positivos somando. Como é que você vai proceder para realizar? Você vai fazer a mesma conta que você aprendeu a fazer com os números naturais. Não vai ter diferença nenhuma. E o resultado vai ser positivo, tá? Então, ó, positivo somado com positivo, o resultado vai ser o número positivo. Vou te mostrar agora. Digamos que eu tenho, então, quero fazer essa soma, ó. 251, número positivo, porque não tem sinal à esquerda, soma com mais um número positivo, 328. Os dois são positivos, porque não tem sinal à esquerda. Esse sinal aqui é o sinal da soma, tá? Então, positivo, soma com positivo, ok? O resultado vai ser positivo. Então, você pode colocar o sinal de mais à esquerda do resultado ou deixar sem sinal. Vou colocar o sinal de mais só para identificar, tá bom? Mas você pode também deixar sem sinal. Então, como que você vai proceder para resolver esse tipo de questão? Resolve como você aprendeu com os números naturais, tá? Quando for positivo com positivo, resolve como você aprendeu a resolver com os números naturais. Eu vou resolver aqui do método tradicional para te lembrar como foi que você aprendeu. Como é que você aprendeu lá no sexto ano? Você fez assim, não foi? Primeiro 251, ok? Soma com quem? 328. Você aprendeu a somar coluna por coluna, da direita para a esquerda, ok? Então você faz a soma. 1 mais 8, 9. 5 mais 2, 7. 2 mais 3, 5. Então a resposta é 579 positivo, ok? Então quando for positivo com positivo, soma de números inteiros, você resolve como você aprendeu com os números naturais, ok? Então esse é o primeiro caso. Vamos para o segundo caso, tá? Aqui, segundo caso. Dessa vez nós vamos somar números que tenham sinais diferentes, tá? Que pode ser positivo com negativo ou negativo com positivo. Mas o processo de resolver é o mesmo, tá? É o mesmo. Ok? Então nós vamos somar agora positivo com negativo. Ok? Positivo somado com negativo. A diferença entre positivo com positivo e positivo somado com negativo é a seguinte.
Nesse caso aqui, você vai ter que observar os dois valores que estão sendo somados. E o resultado, o sinal do resultado, se ele vai ser positivo ou negativo, vai depender dos dois valores que estão sendo somados. O sinal do maior vai para o resultado. Ok? Vou te dar um exemplo aqui. Então aqui eu estou somando menos 140 mais 90. Ok? Aqui eu tenho negativo somado com positivo, que pode ser lido também como positivo somado com negativo, que é o segundo caso. O que acontece? Então, o sinal do resultado vai depender desses dois valores. O que você vai observar? Qual desses dois valores é o maior sem analisar o sinal? Então aqui eu tenho 140 e aqui eu tenho 90. Qual dos dois números é maior? 140. Qual é o sinal do 140? Sinal de menos. Então o sinal do maior número vai para o resultado. Então o resultado vai ter que ser negativo, porque o maior aqui é negativo. O que você faz agora? Olha a diferença. Lá no positivo com positivo, você fazia a soma como você fez de números naturais. Aqui não. Sempre que você tiver positivo somado com negativo ou negativo somado com positivo, você vai fazer uma subtração. Ok? Lembra da subtração dos números naturais? Isso. Só que aqui é o seguinte, você tem que fazer sempre o maior menos o menor. Então eu vou pegar 140, ó, menos o menor, que é quanto? 90. E você faz a subtração como você aprendeu nos números naturais, tá? 0 tirando 0 é 0, ok? Lembra, 4 para tirar 9 não dá para fazer, por quê? Porque o 4 é menor que 9, então não tem como você tirar 9 de 4, tá bom? Então o que você aprendeu a fazer no sexto ano? Você sempre empresta uma dezena da casa que está à esquerda, tá? Então, ó, aqui eu vou emprestar 1. Aqui era 1, tirei 1, ficou quanto? 0, tá? Então esse 1 aqui já perdeu, ficou 0. E aqui era 4, colocando uma dezena fica quanto? 14. 14 tirando 9, 5. E aqui era 1, tirou 1, ficou 0. Mas o 0,50 é a mesma coisa que o 50, tá? Então esse 0 não necessariamente precisa aparecer no lado esquerdo da continha, tá? Então o resultado final, 50 negativo. Por que negativo, professor? Porque o maior valor aqui da soma é um número negativo. Então, recapitulando para você, sempre que você tiver positivo somado com negativo ou negativo somado com positivo, o sinal do resultado vai depender dos dois números que estão sendo somados, tá? O sinal do maior vai para o resultado. E você sempre vai fazer uma subtração, ou seja, o maior menos o menor. Sempre. Quando envolver quais tipos de número? Positivo soma com negativo. Ok? Vamos agora para o terceiro caso, que dessa vez está faltando só um caso para a gente analisar, não é? Que é o caso do negativo somado com negativo. Então, aqui não é mais o segundo caso. Vamos agora para o terceiro caso, tá? Então nós já analisamos positivo com negativo, e agora nós vamos analisar negativo com negativo na soma, tá? A técnica é a seguinte: negativo com negativo na soma, o resultado será sempre negativo, tá bom? Vamos ao exemplo, tá? Menos 100 somado com menos
40. Então eu tenho aqui, ó, negativo, soma, negativo. A técnica é a seguinte: sempre que você tiver negativo somado com negativo, o resultado será negativo, tá bom? E os dois valores que estão sendo somados, você faz a soma, como você aprendeu a fazer com os números naturais, tá? Então você vai fazer 100 soma com 40 e faz a soma do jeito que você aprendeu. Estou fazendo do algoritmo tradicional, tá? 0 somado com 0, 0. 0 somado com 4, 4. 1 somado com nada é 1. Resultado 140 negativo. Ok, pessoal? Então essa é a técnica para a soma de negativo com negativo. Então nós aprendemos os 3 casos, lembra? Positivo com positivo você faz a soma como nos números naturais e o resultado é positivo. Positivo com negativo ou negativo com positivo, o sinal do resultado vai depender do maior número. O sinal do maior vai para o resultado, que é o segundo exemplo que nós resolvemos. E o terceiro caso é esse: negativo com negativo, o resultado é sempre negativo e você faz a soma dos valores. Ok, pessoal? O que pode acontecer é o seguinte. Então, finalizamos 3 casos. Vou colocar um exemplo aqui para ficar mais claro. Percebe que eu utilizei os parênteses para deixar bem claro quem era positivo e quem era negativo. Quero resolver agora com vocês alguns exemplos, tá? Vamos resolver alguns exemplos do próprio livro didático, tá? Vamos lá, vamos para a questão 1. Questão 1 da página 21. Ok, pessoal? Questão 1 da página 21. Esse conteúdo está na página 20, tá? Página 20 do livro didático. Vamos resolver a letra B. A letra B coloca assim pra gente, ó: 10 positivo somado com 10 negativo, que é um caso interessante, tá? Nós vamos resolver. E vamos resolver também um item que contém 3 parcelas. Vamos resolver o item D, que é menos 1 somado com 5 positivo somado com 6 negativo, ok? Os dois dá para fazer por cálculo mental. Aqui eu tenho a soma entre um positivo, ó, soma entre um positivo e um negativo, ok? Nesse caso específico, qual era a regra? Conservar o sinal do maior e fazer a subtração. Nesse caso, os dois valores têm o mesmo, os dois números têm o mesmo valor em si, tá? Que é 10. Então, como você ia fazer a subtração do maior com o menor e eles são iguais, se você fizer 10 menos 10 vai dar sempre 0. Então, nesse tipo de questão onde você envolve a soma entre positivo e negativo do mesmo valor, a resposta vai ser sempre 0, tá? Sempre 0. Porque você vai fazer a subtração de 10 com 10, que é 0. Se eu tivesse, por exemplo, 5 somado com menos 5, o resultado vai ser sempre 0, porque você tem o 5 positivo, você tem o 5 negativo. E quando você for fazer a subtração, 5 menos 5, 0. Nesse caso específico da letra B, eu tenho 3 parcelas, tá? Eu tenho menos 1, 5 positivo, 6 negativo. O que você pode fazer? Você pode resolver primeiro duas, a soma com duas parcelas,
e a terceira parcela fica esperando o resultado dessa soma para poder fazer a operação. Beleza? Vamos fazer assim então. Então, ó, menos 1 somado com mais 5. Então, eu tenho negativo somado com positivo. Então, é o segundo caso que a gente estudou. O segundo caso. Foi o segundo caso. É onde era negativo somado com positivo. Tá? Qual é a regra? Sempre é repetir o sinal do maior. Então, aqui eu tenho 1 e aqui eu tenho 5. Quem é o maior entre 1 e 5? 5. Qual é o sinal do 5? Sinal de mais. E aí você faz a subtração. O maior menos o menor. 5 menos 1, 4. Ok? Então resolvemos a soma dessas duas parcelas. Vamos trabalhar agora com a terceira parcela. Então repete o mais menos 6. Ok? Agora eu tenho positivo somado com negativo. Segundo caso que a gente estudou. Repete o sinal do maior. Quem é o maior entre 4 e 6? 6. Qual é o sinal do 6? Sinal de menos, de negativo. E aí você faz o maior menos o menor. Então você vai fazer 6, tirando 4, 2. 6 menos 4, 2. Então a resposta final aqui é menos 2. Ok, pessoal? Então aqui eu resolvi dois exemplos que podem te facilitar resolver os próximos problemas da nossa atividade. Ok? Daqui a pouco a gente vai falar sobre a subtração entre números inteiros, que também tem técnicas bem interessantes para resolver. Ok, pessoal?